Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Muito obrigado a você que está inscrito nesse canal, muito obrigado a você que tem visualizado esses vídeos. Se inscreva nesse canal, que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando e livrando você de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a este canal onde nós vamos estar meditando sobre a lição de número 8 da CPAD, Escola Bíblica Dominical, a mordomia do tempo. E o texto áureo, vamos ler o texto áureo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16. Verdade prática, não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Objetivo geral da lição: conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Objetivos específicos: conceituar o tempo do tópico 1, e tópico 2, salientar a mordomia do tempo. Tópico 3, mostrar como aproveitar o tempo. O ponto central da lição: devemos aproveitar o tempo diligentemente, o tempo que Deus tem permitido a nós de estarmos aqui na face da terra para sermos canal de bênção e precursor da sua obra aqui na face da terra. Então, tópico 1, conceitos importantes. Ponto 1, a palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes. Medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada. Ele é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. Então, o tempo é uma medida. E nós sabemos que tem o tempo de Deus e tem o tempo do homem. Então nós vamos saber nesta lição em relação a isso. Mas independente do tempo do homem, independente do tempo de Deus, nós temos que entender que o tempo pertence a Deus. Então nós não podemos desperdiçar o tempo de Deus e muito menos o nosso tempo. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para um determinado tempo. E qual é a determinação do meu tempo, do seu tempo? É a eternidade. É fazermos parte da eternidade. Porque o homem pecou e Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz, para nos remir de todo o pecado, para que voltássemos à comunhão que havia antes lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Então nós temos um tempo determinado como seres humanos aqui na face da terra. Mas depois que Jesus voltar, e nós teremos um corpo glorificado, e vamos viver o tempo de Deus na eternidade, porque o tempo de Deus, ele é eterno. O nosso tempo aqui, ele é passageiro.
o tempo que nós usamos aqui é o tempo do ser humano, que pode ser contado, que pode ser medido, que pode ser calculado, mas o tempo de Deus não, é eterno e infinito. Ponto 2. O tempo na Bíblia, na teologia. Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Então, nós vemos que Deus, ele criou o tempo e formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Antigo Testamento e o Novo Testamento e a eternidade. Teve o Antigo Testamento, teve o período antibíblico e depois teve o Novo Testamento, e teremos o tempo, um ciclo de tempo que será lá na mansão celestial. Então Deus determinou que o sol, a lua, as estrelas servissem de sinais que conduzissem a ele, além de regularem o andamento dos dias, estações e anos. A astrologia deturpou esses propósitos determinados para os astros e urdiu o ensino falso de que os astros e planetas influenciam e orientam a vida das pessoas. Na verdade, é Deus que criou o tempo e Ele que influencia. A influência sobre nós vem da parte de Deus, né? Os dias, os sols, a noite, o tempo que nós estamos aqui. Nós temos um tempo de validade como carnal, nós viemos do pó e nós vamos tornar ao pó novamente. Mas vai existir pessoas que quando Jesus voltar, ele vai estar vivo, né? O seu corpo vai ser transformado e ele vai viver no tempo de Deus, que é o tempo da eternidade. E esse tempo aqui é o tempo, né, na Bíblia e na teologia. No princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então nós vemos que Deus, no princípio, ele criou os céus e a terra. E a expressão no princípio é enfática e chama a atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Refere-se à história como algo que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia olha para a história de modo linear, como um alvo final determinado por Deus. Teve um plano na criação. Então Deus teve um plano na criação, o qual ele levará a efeito. Para comentários sobre esse assunto, requer-se um estudo mais aprofundado em Bíblias de estudos, livros, que não dá tempo para a gente ver sobre isso agora. Várias conclusões decorrem da verdade contida no primeiro versículo da Bíblia. Uma vez que Deus é a origem de tudo quanto existe, os seres humanos e a natureza não existem por si mesmos, mas devem a ele sua existência e a sua propagação. Toda existência e forma de vida são boas e estão corretamente relacionadas com Deus e dependente dele. Toda vida e criação pode ter relevância e propósito eternos. Deus tem direito soberano sobre toda a criação, em virtude de ser seu Criador. No mundo caído, ele reafirma esses direitos mediante a redenção, através de Jesus Cristo. Então Deus, ele nos criou o tempo, e ele tem todo o direito sobre nós, porque ele é o nosso Criador. Aí tem o tempo, né? Ion, a palavra hebraica que corresponde natural de 24 horas, é o tempo Ion, é o tempo natural. E Cronos é o tempo grego para tempo que pode ser medido, contado, definido, né? É o tempo do homem. E o tempo Kairos é o tempo de Deus, ele só pode ser definido por ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos
como um dia para Deus. Então o tempo Kairos é o tempo de Deus. Só Ele pode medir, só Ele pode calcular. O nosso tempo é o tempo Ion e o Cronos. E o Kairos pertence a Deus. É Ele que consegue medir, Ele consegue contar. É o tempo da eternidade, é o tempo que pertence a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E não perca o próximo vídeo, que é o tópico 2 dessa lição, a mordomia do tempo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.